Me chamo Olinda e hoje tenho 81 anos. Moro sozinha numa casinha simples, dessas de quintal com roceira, na entrada e um rádio antigo que me faz companhia nas tardes de domingo. Vivo em paz, ou pelo menos aprendi a me acostumar com o silêncio que me cerca. Mas existe um outro silêncio, muito mais antigo, que eu carrego dentro de mim. Um silêncio espesso, sufocante, feito de palavras que nunca foram ditas e de verdades que todo mundo preferiu ignorar. Essa história que eu estou prestes a contar não é bonita nem fácil, mas ela é minha. E eu já estou velha demais para continuar engolindo verdades que queimam por dentro. Passei a vida toda ouvindo gente dizendo que eu era esquisita, que eu tinha a imaginação muito fértil, que eu inventava coisas só para chamar atenção. Diziam isso com aquela voz mansa, mas carregada de desconfiança, como quem sorri com a boca e acusa com os olhos. Cansei de ser tratada como a louquinha da família, de ver pessoas abraçando quem me destruiu como se ele fosse um santo, um bom pai de família, um exemplo de cidadão. Hoje ele é um velho querido da cidade, ganha homenagens, é chamado para cortar fitas em eventos da prefeitura, dá conselhos na missa, mas ninguém nunca perguntou por que uma menina tão viva se calou de repente, por que parou de brincar, de sorrir, de olhar nos olhos dos outros. Ninguém perguntou por que não queriam saber. Eu não conto isso para causar escândalo, nem para me vingar. Não tenho mais tempo para ódio. Eu conto porque finalmente chegou o momento de colocar nome na minha dor, de devolver a história para as minhas mãos. Passei décadas tentando esquecer, me convencendo de que talvez tudo tivesse sido um mal-entendido, que talvez eu tivesse mesmo confundido as coisas, como diziam, mas não. Uma criança sabe quando algo está errado. Uma menina de 7 anos sente no corpo quando o toque é torto, quando o carinho vira ameaça. E quando essa menina encontra coragem de contar e ouve que está mentindo, ela não vira só uma criança desacreditada. Ela vira uma mulher ferida para o resto da vida. Essa sou eu, Olinda. E agora eu vou falar, porque o que me aconteceu não pode mais ficar trancado na gaveta da vergonha. Porque eu mereço, pelo menos uma vez na vida, ser ouvida de verdade. Na semana passada, eu fui na missa de 7º dia de uma senhora aqui do bairro, a dona Iracema, que era amiga antiga da minha mãe. A igreja estava cheia, gente em pé pelos cantos, todo mundo elogiando o quanto ela tinha sido bondosa, prestativa, uma mulher de fé. Fiquei no fundo, sentada no último banco, sem pressa de sair, observando os rostos, ouvindo as vozes e tentando domar o aperto que estava dentro do meu peito. Já era de se esperar que nessas cerimônias sempre aparece alguém que a gente não vê há anos. E ele apareceu. Seu Dirceu, de cabelo branco penteado com gel, terno escuro bem passado, bengala de madeira polida e aquele mesmo olhar que me fez perder tantas noites de sono. Assim que entrou, alguns fiéis se levantaram para cumprimentá-lo, apertaram sua mão com respeito, sorriram para ele como se fosse uma figura sagrada. Um moço disse em voz alta: "Esse aí é exemplo de homem, um pai de verdade." E ali, naquele instante, foi como se o tempo tivesse me puxado pelos cabelos de volta para um passado que eu tentei enterrar. Eu fiquei paralisada. Senti as pernas tremerem, o coração disparar e um gosto amargo subindo pela garganta. Era como se
tudo o que eu passei não tivesse valido de nada. Como se eu tivesse sido só uma criança confusa, uma mentirosa e inconveniente. Ele, o homem que me fez calar, que roubou minha inocência e espalhou vergonha pelos meus ossos, agora era tratado como herói. Eu me segurei no banco, firme, e tentei respirar devagar, mas a vontade era de gritar ali mesmo, no meio da igreja. Mas gritar o quê? Quem ia escutar? Quem ia acreditar? Fui embora logo depois da bênção final. Andei devagar até minha casa, as mãos tremendo, como se eu tivesse voltado a ser aquela menina de antes, insegura, assustada, procurando refúgio onde não havia nenhum. Entrei em casa, fechei a porta e desabei. Sentei no chão da cozinha, encostada no armário, e chorei como não chorava há muito tempo. Chorei por mim, pela menina que eu fui, pela mulher que cresceu tentando provar que não era louca. Chorei pela voz que me roubaram. E foi ali, naquele chão frio, entre as lágrimas e os soluços abafados, que eu soube que não podia mais viver calada. O mundo precisava saber, porque se eu continuasse em silêncio, era como se estivesse permitindo que ele continuasse sendo chamado de pai exemplar. E eu não ia mais carregar esse fardo sozinha. O rosto dele ainda me assombra. Mesmo agora, décadas depois, consigo lembrar dos gestos, do tom da voz, da forma como ele se aproximava de mim quando ninguém estava olhando. Eu tinha 7 anos quando tudo começou. Ele era casado com uma prima da minha mãe, mas era mais próximo da nossa família do que muita gente de sangue. Vivia na nossa casa, sempre muito prestativo, ajudando meu pai com as coisas do sítio, trazendo sacos de arroz, café, dizendo que era para ajudar. Minha mãe o adorava, dizia que ele era como um irmão. E ele sabia disso. Sabia que tinha as portas abertas, que podia ir e vir sem levantar suspeita. No começo, era só um afago no cabelo, uma mão que demorava um pouco demais no meu ombro, um elogio bobo. Mas logo virou outra coisa. Começou a me chamar para sentar no colo dele. Dizia que eu era linda, que parecia uma mocinha. Eu sentia um desconforto que não sabia explicar. Só sabia que não queria. Comecei a evitar, a me esconder, a inventar desculpas, mas não adiantava. Quando minha mãe não estava por perto, ele encontrava um jeito. Tocava onde não devia. Sussurrava coisas que me deixavam em pânico. Eu não entendia direito o que estava acontecendo, só sabia que era errado. Um dia, criei coragem e contei para minha mãe. Ela me olhou séria, com os olhos arregalados, e disse que aquilo era coisa da minha cabeça, que eu estava confundindo tudo. Me deu uma bronca tão grande que eu passei 3 dias sem conseguir encará-la. E ele continuou vindo, continuou sorrindo, trazendo presentes, fingindo que nada acontecia, e eu aprendi a fingir também, fingir que estava tudo bem, fingir que eu não tinha medo, fingir que aquilo não me afetava, mas me afetava, e muito. Comecei a perder o apetite, a chorar escondida, a molhar a cama de noite, coisa que eu já tinha parado de fazer fazia tempo. A professora da escola chamou minha mãe. Disse que eu estava diferente, apática, retraída. Minha mãe respondeu que era uma fase. E assim eu fui me afundando. Porque quando ninguém acredita em você, você começa a duvidar de si mesma. Começa a pensar que talvez esteja mesmo inventando, que talvez esteja errada. Eu olhava para os adultos da minha vida e pensava, se nem eles conseguem ver,
Talvez o problema seja eu, mas não era. O problema era ele e o silêncio de todos os outros. Foi por causa daquele reencontro na igreja que tudo isso voltou com uma força que eu já não conseguia mais conter. A verdade é que nunca passou. Eu só aprendi a guardar, a viver por cima das rachaduras. Mas quando vi aquele homem sendo exaltado, a ferida se abriu de novo. E eu soube que se não falasse agora, talvez morresse calada. E morrer calada seria como permitir que a injustiça fosse enterrada como verdade. Eu não podia mais permitir isso. Não com tanta gente ainda acreditando que ele foi um bom homem. Não com tantas outras meninas, hoje mulheres, que talvez também tenham sido tocadas por ele e nunca conseguiram dizer. Minha história pode ser só uma entre tantas, mas ela é minha. E agora eu decidi que ninguém vai mais duvidar dela, porque chega uma hora na vida em que a gente não deve mais nada a ninguém, só a nossa própria verdade. E a minha começa aqui, depois daquele dia em que minha mãe me chamou de mentirosa. Algo em mim se partiu, de forma que nunca mais voltou ao lugar. Eu não sabia ainda que nome dar para aquilo que estava sentindo, mas entendi que a partir daquele momento eu estava sozinha. Com 7 anos, a gente ainda acredita que a mãe é um porto seguro, que basta correr para o colo dela, que tudo se ajeita, que qualquer medo some com um abraço apertado. Mas quando esse abraço não vem, quando o olhar é de dúvida e reprovação, a alma da gente encolhe. Eu deixei de ser criança ali, naquele instante, quando vi minha mãe se afastar de mim com a testa franzida, como se eu tivesse feito algo terrível ao dizer o que ele fazia comigo. Ela não gritou, não bateu, o que talvez tivesse sido até mais fácil de aguentar. O que ela fez foi pior. Ela duvidou. Disse que eu estava imaginando coisas, que ele era um homem respeitável, que eu não podia sair por aí acusando pessoas assim, sem provas. A palavra prova me grudou na garganta por anos, como se eu precisasse de um documento, de uma foto, de uma testemunha para validar a minha dor. Eu era uma criança. Minha prova era o medo que me tomava o corpo toda vez que ele chegava perto. Depois disso, eu parei de falar. Fiquei dias sem abrir a boca dentro de casa. Na escola, respondia com acenos de cabeça. Quando alguém me perguntava se estava tudo bem, eu sorria de leve e dizia que sim, mas minha voz era fraca, arrastada, como se eu estivesse o tempo todo tentando segurar as palavras dentro da boca. O que antes era só desconforto virou terror. Eu passei a viver num estado constante de vigilância, como um bicho arisco, sempre alerta, sempre com os olhos atentos para o menor movimento. Meu corpo era um campo de tensão. Eu sabia exatamente quantos passos ele dava do portão até a cozinha. Sabia distinguir o som da respiração dele quando estava bêbado ou sóbrio. Sabia que, se ele me chamasse pelo nome completo, era pior. E sabia que, se eu fugisse, se eu gritasse, se eu dissesse algo de novo, ninguém faria nada. Então eu aprendi a calar, aprendi a desaparecer dentro de mim. Passava os dias fingindo que não doía, que não lembrava, que não era comigo. Ele ia à nossa casa cada vez com mais frequência. Minha mãe dizia que era um presente ter alguém como ele por perto, que estava sempre disposto a ajudar. E ele era, de fato, prestativo. Ajudava meu pai a consertar o telhado, a cavar buraco para o novo poço, levava pão fresco quando passava na padaria.
Era atencioso com todos. Quando chegava, cumprimentava cada um pelo nome, fazia piada, elogiava a comida. Mas havia algo no jeito como me olhava que ninguém mais parecia notar. Um brilho frio no olhar, uma demora estranha no toque. Às vezes, quando estávamos todos na sala, ele se sentava no sofá e me chamava para perto. Fazia isso na frente de todo mundo. Dizia: "Vem cá, minha bonequinha", e me colocava sentada no colo dele como se fosse a coisa mais inocente do mundo. E eu ia porque sabia que se me negasse, os olhares me atravessariam como facas. A pior coisa que podia acontecer naquela casa era eu dar motivo para desconfiança. Então eu aprendi a obedecer, a sorrir, a fazer de conta que era tudo normal, mas dentro de mim a vergonha crescia como um mofo. Eu me sentia suja cada vez que ele me tocava, mesmo que fosse apenas uma mão nas costas, um carinho no pescoço. Eu sentia como se meu corpo tivesse sido invadido. E eu não podia contar para ninguém, nem para minha professora, nem para as minhas amigas. Tentei uma vez escrever num caderno. Escrevi tudo como se estivesse contando para alguém que fosse me escutar, mas fiquei com tanto medo que alguém lesse que arranquei as páginas e queimei no quintal. Fiquei olhando o papel virar cinza, esperando que minha dor evaporasse junto, mas ela continuou lá, grudada em mim. Na escola, comecei a tirar notas mais baixas. A professora dizia que eu estava dispersa, que parecia viver em outro mundo. Um dia, ela perguntou se estava acontecendo algo em casa, e eu quis tanto contar, quis tanto abrir a boca e deixar tudo sair, mas quando olhei para ela, vi os olhos da minha mãe. O mesmo olhar de dúvida, de censura. E então eu disse que era só cansaço, que estava dormindo mal. E ela acreditou, porque é mais fácil acreditar na explicação mais simples, porque ninguém quer imaginar que uma criança está vivendo um inferno dentro da própria casa. As noites eram o pior momento, quando o sol se punha e as janelas começavam a escurecer. Meu estômago se revirava. Eu sabia que ele podia aparecer a qualquer momento, e mesmo quando não vinha, o medo vinha no lugar. Dormia mal, tinha pesadelos, acordava suando, com o coração acelerado, às vezes ouvia passos que não existiam, vozes sussurradas no escuro. Comecei a desenvolver manias estranhas, como contar os ladrilhos da parede do banheiro ou alinhar os brinquedos na mesma ordem toda noite, como se isso me desse algum controle sobre aquilo que ninguém via. Minha mãe notava que eu estava diferente. Claro que notava, mas fingia que era coisa de fase. Dizia que eu estava crescendo, que era normal ficar mais quieta. Quando eu ficava doente, porque adoecia muito naquela época, ela me dava chá, punha pano na testa, mas nunca perguntava o que doía de verdade. Ela não queria saber, porque saber significaria ter que fazer algo, e ela tinha medo. Medo de destruir a imagem que fazia dele, medo de enfrentar a família, medo de admitir que errou. Uma vez, meu pai entrou na cozinha e me viu chorando. Era raro ele prestar atenção em mim, mas naquele dia, talvez por acaso, me viu e perguntou o que estava acontecendo. Eu engoli o choro, limpei as lágrimas com a manga da blusa e disse que estava com dor de cabeça. Ele assentiu com a cabeça e saiu da cozinha. Foi a única vez que ele perguntou. Nunca mais. Depois disso, passei a evitar até o espelho. Não queria ver meu próprio rosto, porque me sentia culpada
como se eu tivesse feito algo errado por estar naquela situação, como se a culpa fosse minha por não saber me defender, por não conseguir fugir, por ter falado uma vez e não ter sido acreditada. O tempo foi passando e ele continuava vindo. Meus irmãos mais novos adoravam ele. Dizia que era o tio Dirceu legal, o que trazia balas e jogava baralho com eles. E eu ouvia isso e sentia uma náusea profunda, como se estivesse presa em um filme de terror que só eu podia ver. O mundo seguia normal, as pessoas riam, comiam, conversavam e eu sufocava em silêncio. A primeira infância foi assim, uma sequência de dias abafados por medo, de noites tensas, de domingos fingidos, e eu fui ficando cada vez mais quieta, mais cinza, mais distante, enquanto ele, lá fora, era cada vez mais admirado. Quanto mais eu murchava, mais ele florescia na vista dos outros. E essa era a maior crueldade de todas. Ninguém suspeitava de nada, ou se suspeitava, preferia ignorar. Porque admitir que um homem como ele podia ser um monstro exigia coragem demais. E coragem era artigo raro naquele tempo. Eu me tornei a filha difícil, a menina emburrada, a que não queria mais brincar, que se afastava das festas, que inventava dor de cabeça para não sair. Minha mãe vivia dizendo: essa menina só quer chamar atenção. E cada vez que ela dizia isso, eu sentia como se um pedaço meu estivesse sendo apagado. A dor que não tem nome vira mancha. E eu era a mancha da casa, a que estragava o retrato de família. Assim começou. E assim eu fui aprendendo que algumas dores não gritam, elas se escondem. Mas nem por isso doem menos. Muito pelo contrário. Eu não sei exatamente o dia em que entendi, com todas as letras, que aquilo que ele fazia comigo não era apenas desconfortável ou vergonhoso, era errado. Errado de um jeito profundo, obsceno, de um jeito que nenhum adulto deveria causar a uma criança. Acho que essa compreensão foi crescendo dentro de mim aos poucos, como uma sombra que se alonga quando o sol começa a sumir no fim do dia. Mas teve um momento que ficou gravado como se alguém tivesse acendido uma luz forte dentro do meu peito. Uma manhã qualquer, na escola, quando a professora de português nos deu uma redação com o tema O que é respeito. Eu já tinha ouvido essa palavra muitas vezes, claro, mas sempre de forma genérica, vazia, como quem fala por falar. Mas naquele dia, ela explicou com uma calma firme, dizendo que respeito era entender o limite do outro, era não tocar onde não se deve, era ouvir quando alguém diz não. Disse também que o nosso corpo era nosso, só nosso, e que ninguém tinha o direito de nos tocar sem consentimento. Essas palavras bateram em mim como um trovão, e pela primeira vez eu tive um nome para aquilo que ele fazia: desrespeito, abuso, violência. Era como se o chão sob meus pés tivesse cedido um pouco e eu precisasse me segurar em algo invisível para não cair. Até aquele momento, eu vivia com medo e vergonha, mas achava de certa forma que talvez a culpa fosse minha por ser feia ou boba ou por não conseguir reagir. Mas naquele instante, naquela sala com cheiro de giz e carteiras riscadas, eu entendi que ele era o errado, que o monstro não era eu. Voltei para casa naquele dia com o coração batendo acelerado e uma mistura estranha de raiva
e coragem crescendo dentro do peito. Eu queria falar, gritar, escrever em letras grandes numa parede: "Ele não presta!" Mas me calei, porque junto com a raiva vinha o medo. O medo de ser chamada de mentirosa de novo, de minha mãe me olhar daquele jeito vazio, ou pior, de nada acontecer mais uma vez. Aquela luz que acendeu dentro de mim trouxe consciência, mas também trouxe mais solidão, porque agora eu sabia que estava certa, que minha dor era real, e isso tornava tudo ainda mais cruel. Já não era mais uma menina confusa tentando entender o mundo. Eu era uma menina consciente, aprisionada num cenário que todos fingiam não ver. Os dias seguintes foram diferentes. Eu comecei a observar mais, como se estivesse reunindo provas invisíveis para me convencer de que não estava louca. Passei a ver com mais clareza os olhares dele, os momentos em que ele me tocava disfarçadamente, os silêncios da minha mãe quando eu entrava na sala e ela percebia que ele estava perto demais. Era como se todo mundo soubesse, mas ninguém quisesse admitir. E isso me dilacerava. Comecei a escrever num caderno escondido dentro do travesseiro. Escrevia tudo, o que ele dizia, o que fazia, como eu me sentia depois. Era a minha forma de resistir, de não enlouquecer, porque embora ainda não tivesse força para enfrentar ninguém, eu não queria mais esquecer. Eu precisava manter a minha história viva dentro de mim. Era a minha única arma. Uma vez, na sala da minha casa, durante uma visita dele, ele passou a mão na minha perna, debaixo da mesa, enquanto todos conversavam. Eu me levantei num impulso, com o rosto queimando de vergonha e ódio. Minha mãe me olhou séria e perguntou por que eu tinha feito aquilo. Por que estava com aquela cara feia? Eu não respondi. Fui para o quarto e bati a porta com força. Aquilo foi uma ousadia para mim, um risco. Fiquei sentada na cama, esperando que ela viesse me chamar, que perguntasse se eu estava bem. Mas ela não veio, não naquela noite, nem no dia seguinte, e então eu soube, com toda a certeza do mundo, que eu era invisível dentro daquela casa, que eu poderia explodir de dor na frente de todo mundo e ninguém estenderia a mão. Aquilo, por estranho que pareça, me deu uma espécie de poder. O poder de saber com quem eu podia contar. Ninguém. E isso me fez parar de tentar agradar, parar de justificar minhas ausências, minhas falhas, meu silêncio. Eu não devia explicação para quem escolheu não ver. E se eu fosse sobreviver, teria que ser por mim. Comecei a mudar pequenos hábitos. Evitava ficar sozinha com ele, trancava a porta do meu quarto, fingia estar doente quando ele dizia que vinha almoçar com a gente. Fui me tornando mais firme nos meus gestos, embora ainda falasse pouco. Minha mãe dizia que eu estava respondona, mas eu só estava tentando existir. Aos poucos, a menina submissa foi dando lugar a uma menina em alerta, ainda com medo, sim, mas agora com um olhar diferente. Não era mais só pânico, era desconfiança. Desconfiança de todos. Perdi a fé nos adultos, nos laços familiares, até mesmo em Deus. Porque se Deus existia, por que me deixava naquele inferno? Numa dessas tardes, uma professora da escola me chamou de novo na sala dela. Disse que tinha notado que eu estava mais fechada do que nunca e perguntou com delicadeza se havia algo em casa que me deixava triste. Eu olhei nos olhos dela e por um segundo quase falei.
Mas uma imagem da minha mãe me veio à cabeça, com aquele olhar de desgosto que parecia atravessar minha pele. Então eu disse que era só saudade da minha avó que tinha morrido. Ela acreditou, me abraçou, disse que tudo ia passar. E eu chorei. Chorei de verdade no ombro dela, não por causa da minha avó, mas por saber que mesmo aquela mulher tão doce, tão disposta a me escutar, não poderia me salvar. A compreensão da minha realidade não me libertou, não imediatamente. Ela me prendeu ainda mais, de certa forma, porque agora eu sabia o que estava acontecendo e não tinha como voltar atrás. Mas foi também esse momento que plantou dentro de mim uma ideia nova, pequena, mas poderosa. Eu não ia ficar ali para sempre. Um dia eu sairia daquela casa. Um dia eu não teria mais que ver o rosto dele. Um dia eu não precisaria mais fingir. Essa promessa, ainda que distante, foi o que me manteve de pé. E a partir dali, minha dor deixou de ser confusão e virou resistência. Eu não era mais uma vítima que não entendia o que se passava. Eu era uma menina que sabia. Sabia que não era culpada, que não era louca, que não estava inventando. Sabia que um dia, mesmo que custasse caro, mesmo que levasse anos, eu ia encontrar uma forma de viver sem aquele peso esmagando o peito. Esse foi o começo da minha luta. Uma luta silenciosa, invisível aos olhos de todos. Mas dentro de mim, pela primeira vez, havia uma chama, fraca sim, mas acesa. Com o tempo, mesmo essa pequena chama de resistência que eu carregava dentro de mim começou a vacilar. O que antes era uma certeza tímida, mas firme, de que um dia eu sairia dali e seria livre, começou a parecer uma ilusão que eu alimentava só para suportar mais um dia, porque o tempo passava e nada mudava. Ele continuava frequentando a nossa casa com a mesma constância e desenvoltura. A cada visita, encontrava um novo jeito de me tocar, de me encostar, de se aproximar de mim quando ninguém via, ou quando todos fingiam não ver. O silêncio ao redor parecia cada vez mais denso, como uma parede invisível entre mim e o resto do mundo. E isso foi me consumindo. Eu não sabia mais distinguir os momentos em que estava segura dos momentos em que não estava. Viver virou um estado permanente de alerta. Eu não relaxava nem para dormir. Meus ombros viviam duros, meu estômago doía. Passei a ter enxaquecas que duravam dias. A febre aparecia do nada e eu quase desmaiei mais de uma vez na sala de aula. Os médicos diziam que era nervoso, que eu precisava de descanso, mas como se descansa morando no campo de batalha? Na escola, minha presença era de corpo, mas não de alma. Eu ouvia os professores como se estivessem falando outra língua. Tinha dias em que eu simplesmente fixava o olhar na janela e ficava ali, quieta, tentando imaginar uma vida que não fosse essa. Uma vida onde eu pudesse andar pela casa sem medo, onde meu corpo fosse só meu, onde meu nome não me pesasse tanto nos ombros. As meninas da minha idade começavam a falar sobre primeiros amores, bailes, festas de quermesse, convites para dançar, beijos roubados atrás da igreja. E eu não queria que ninguém me encostasse. O simples pensamento de alguém se aproximando demais já me embrulhava o estômago. Eu me via envelhecendo por dentro, enquanto todas as outras floresciam. A infância já tinha morrido
há muito tempo. Agora era a adolescência que se desmanchava sem nunca ter existido. Dentro de casa, as coisas também não melhoravam. Pelo contrário, começaram a piorar. Minha mãe estava cada vez mais distante. Havia dias em que ela sequer me olhava nos olhos. Eu sentia que ela carregava uma culpa silenciosa, mas se agarrava a ela como quem se segura numa pedra no meio da correnteza. Às vezes, eu a via parada no quintal, olhando para o nada, com os braços cruzados e os pés cravados no chão, como se esperasse uma resposta vinda do céu. Outras vezes, eu a via secando uma lágrima rápida com o canto da mão, como se fosse só poeira no olho. Mas nunca ela tocava no assunto. Nunca me perguntava como eu estava. Nunca me oferecia uma explicação. E isso doía mais do que qualquer coisa. Saber que a minha mãe, a única pessoa que poderia me proteger, escolhia fingir que nada estava acontecendo. Meu pai, por outro lado, seguia alheio. Trabalhava o dia inteiro, chegava cansado, jantava em silêncio e ia dormir cedo. Quando falava comigo, era para reclamar das minhas notas ou do meu jeito arredio. Disse uma vez que eu precisava me abrir mais, parar com essa frescura de menina emburrada. E eu, por dentro, gritava: se ao menos você soubesse. Mas ele não sabia ou não queria saber. Era mais fácil pensar que eu era só uma adolescente difícil, como tantas outras. Que eu tinha hormônios demais e juízo de menos. A ideia de que havia um homem entrando na sua casa, sorrindo, comendo do seu pão e destruindo a própria filha, era algo que ele nunca conseguiria aceitar. Então, simplesmente não aceitava. Meu corpo começou a mudar, como acontece com qualquer menina. Os seios cresceram, os quadris se alargaram, e isso fez com que os olhares dele ficassem ainda mais perigosos. Ele me observava de um jeito que me dava calafrios. Começou a fazer comentários disfarçados, como quem elogia uma flor no jardim. Dizia que eu estava virando mulher, que meus olhos tinham brilho, que eu precisava tomar cuidado, porque homem nenhum ia resistir. E toda vez que ele dizia isso, eu sentia vontade de me esconder dentro da minha própria pele. Comecei a me vestir com roupas largas, usava blusas do meu irmão, calças velhas da minha mãe. Cortava meu próprio cabelo para que ficasse feio, sem forma. Eu queria desaparecer, apagar qualquer traço que pudesse chamar atenção. Mas nada adiantava. Quando o predador escolhe a presa, pouco importa como ela se veste. Um dia, ele apareceu em casa sem avisar. Eu estava sozinha, minha mãe tinha ido ao mercado, meu pai no trabalho, meus irmãos na escola. Eu estava lavando o chão da cozinha quando ouvi a voz dele no portão. Senti um arrepio na espinha. Ele entrou com um sorriso largo, fingindo surpresa ao me ver ali. Disse que tinha passado para deixar uma encomenda para o meu pai. Eu não respondi. Fingi que estava com pressa, que precisava terminar a faxina. Mas ele entrou mesmo assim, como se fosse dono do lugar. Começou a andar pela casa. Perguntou se podia beber um copo d'água. Eu disse que podia, mas fiquei ali, em pé, paralisada, vigiando cada movimento. Quando ele passou por mim, encostou a mão no meu braço. Um toque leve, mas suficiente para me deixar com a pele arrepiada. Disse com a voz baixa: "Você tá crescendo, viu? Tá ficando cada dia mais bonita." Eu larguei o pano de chão e subi correndo para o quarto. Tranquei a porta e fiquei ali,
tremendo, até ouvir o som do portão se fechando de novo. Depois disso, não consegui mais descer. Passei a noite sem comer, com a janela aberta, esperando que o vento levasse embora o cheiro dele da minha casa. A partir desse dia, o medo ganhou uma nova forma. Não era mais só pavor do que ele fazia, era pavor do que ele ainda podia fazer. Porque se antes ele era cuidadoso, agora parecia mais ousado. Como se soubesse que ninguém me protegeria. E essa certeza dele me quebrava. Eu não dormia direito, sonhava com portas sendo abertas, com mãos que me puxavam, com gritos mudos, acordava encharcada de suor e cada sombra no quarto virava ameaça. Às vezes, sentia tanta angústia que pensava em fugir. Cheguei a juntar umas roupas numa sacola e esconder debaixo da cama, mas ir para onde? Eu não tinha para onde ir. Era uma menina pobre, do interior, sem amigos de confiança, sem parente que me acolhesse. Se eu sumisse, diriam que era ingrata, problemática. E pior, eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguém me traria de volta. E ele estaria aqui, esperando, com o mesmo sorriso nos lábios. Aos 14 anos, eu cheguei ao meu limite. Comecei a cortar o próprio braço com uma lâmina de apontador. Não era para morrer, era para sentir outra dor, qualquer outra, que não fosse essa dor sufocada e sem nome que me comia por dentro. Cada corte era um pedido mudo de socorro, um protesto contra o silêncio. Um dia, uma professora viu os machucados e chamou minha mãe. Lembro até hoje da expressão dela. Ficou branca, como se tivesse levado um tapa. Quando chegamos em casa, ela me trancou no quarto e perguntou com a voz trêmula: "O que é isso, tua linda? Você está querendo chamar atenção? Quer ir para um hospício, é isso?" Eu só olhei para ela. Pela primeira vez, olhei nos olhos dela, sem medo, e disse: "Não, eu só não aguento mais." Ela não disse nada. Saiu do quarto, fechou a porta e não tocou mais no assunto, nem naquele dia, nem nunca mais. Foi ali que eu entendi que ninguém viria me salvar, que minha mãe tinha feito a escolha dela, escolhido o silêncio, a negação, o conforto da mentira, e eu só tinha a mim mesma. Então, parei de esperar, parei de querer carinho, parei de sonhar com resgate. Eu só queria sobreviver. Passei a fazer tudo de forma mecânica. Acordava, comia, ia à escola, voltava, fingia que estava tudo bem. Me tornei uma especialista em fingir, mas por dentro eu era só casca. A Olinda verdadeira, a menina sensível, que gostava de desenhar, que cantava enquanto varria o quintal, essa tinha morrido. No lugar dela ficou uma sombra, e essa sombra, quieta e resistente, seguiu respirando até o dia em que finalmente algo iria mudar. Mas isso só aconteceu muito depois, porque, por enquanto, tudo que eu podia fazer era suportar, e foi isso que fiz. Suportei. Cada dia, cada toque, cada mentira, cada omissão. Porque às vezes, a única coisa que uma menina pode fazer para sobreviver é continuar viva. Eu não sei dizer exatamente o que me manteve viva até aquele ponto. Talvez tenha sido a força bruta da sobrevivência, esse instinto que nasce mesmo nas almas mais machucadas, como uma raiz teimosa que insiste em crescer entre as pedras. Mas chegou um dia, uma tarde, abafada de janeiro,
em que eu soube que algo precisava mudar. E não estou falando daquela esperança que eu carregava em silêncio de que um dia eu iria embora, não. Estou falando de algo mais fundo, mais direto, mais urgente, a certeza de que, se eu não fizesse alguma coisa naquele momento, eu iria me apagar de vez. Aquele mês foi especialmente difícil. Ele estava vindo com mais frequência. Minha mãe quase não falava mais comigo. Meu pai andava nervoso com tudo e eu, por dentro, estava esfarelando. Eu não conseguia mais dormir. Tinha crises de choro sem motivo, enjoos constantes, tonturas. Já não me reconhecia no espelho. Era como se aquela menina que um dia sonhou em ser professora, que gostava de inventar histórias com as bonecas, tivesse sido apagada à força, e agora só restava um corpo esgotado, vagando por entre paredes que não ofereciam nenhum abrigo. Foi numa tarde, como tantas outras, que aconteceu o que eu posso chamar de ponto final, ou talvez ponto de virada. Minha mãe tinha ido ajudar uma vizinha a fazer doce para vender na feira, e meus irmãos estavam na casa da minha tia. Eu fiquei em casa sozinha, porque estava com febre e minha mãe achou melhor eu descansar. Eu estava deitada no sofá, com a cabeça quente, os olhos pesados, o corpo fraco, quando ouvi o portão se abrindo. Eu reconheci o som dos passos. Era ele, aqueles passos lentos, mas firmes, que faziam o chão de madeira vibrar. Meu corpo inteiro se arrepiou. Pensei em correr, em trancar a porta, em gritar, mas nada se moveu. Eu estava mole, cansada, sem forças. Ele entrou sem pedir licença, como sempre fazia. Trazia um saco de pão na mão e um sorriso no rosto. Disse, com aquela voz doce, que só eu sabia que escondia veneno: Olinda, soube que você não está bem. Vim ver como você está. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas falharam. Ele se aproximou, puxou uma cadeira e se sentou ao meu lado, com a mão no meu joelho. Você está tão bonita, mesmo doente, tem um brilho. Eu fechei os olhos, queria desaparecer. Queria me desfazer como poeira no vento. Mas o que aconteceu em seguida não foi planejado, foi instinto, puro instinto. Quando ele se inclinou para mais perto, quando senti o cheiro dele tão perto do meu rosto, algo em mim gritou, não com a boca, mas por dentro, e esse grito virou ação. Eu empurrei ele com toda a força que consegui reunir. Peguei uma almofada e bati nele, não com raiva, com desespero, com pânico. Comecei a gritar, alto, muito alto. Gritei tudo o que não tinha gritado em 7 anos. Sai de perto de mim, sai! Você não vai encostar em mim de novo. Vai embora, vai embora. Ele se levantou assustado, tropeçando nos próprios pés, tentando me acalmar, dizendo que eu estava exagerando, que era só preocupação, que ele era da família, mas eu continuei gritando. Eu queria que o bairro inteiro ouvisse, que Deus ouvisse, que minha mãe ouvisse do outro lado da cidade, e talvez tenham ouvido, porque quando ele finalmente saiu correndo pela porta, batendo o portão atrás de si, eu caí no chão, soluçando, e a vizinha apareceu minutos depois, perguntando se estava tudo bem. Eu não disse nada a ela. Só disse que me senti mal, que estava tonta. Ela me ajudou a deitar e ficou comigo até minha mãe chegar. Mas alguma coisa mudou naquele dia. Não fora apenas um surto, foi uma declaração, uma ruptura.
Eu não era mais a menina que aceitava tudo em silêncio. Eu tinha feito o que ninguém fez por mim. Me defendi. Pode parecer pouco para quem escuta agora, mas para mim foi tudo. Foi como recuperar um pedaço perdido de mim mesma. Depois disso, ele não voltou mais. Talvez tenha tido medo de que eu contasse para alguém. Talvez tenha percebido que eu não era mais a mesma. Ou talvez tenha simplesmente se cansado de uma presa que finalmente mordeu de volta. Não importa. O que importa é que, a partir daquele momento, eu comecei a respirar de outro jeito. Ainda doía, ainda me sentia destruída, mas agora havia um espaço dentro de mim que não era mais dele, era meu. E foi esse espaço que me deu forças para continuar. Minha mãe nunca me perguntou o que aconteceu naquela tarde. Ela chegou, viu a vizinha em casa, agradeceu, me levou para o quarto e me deu um chá. E mais uma vez, o silêncio imperou. Mas eu também não falei. Não porque tinha medo, mas porque entendi que ela não conseguiria escutar. Ela não tinha estrutura para ouvir a verdade. E eu não queria mais gastar minha energia tentando ser acreditada. Eu sabia e isso bastava. Passei os meses seguintes me fechando ainda mais. Mas agora era um fechamento diferente. Não era fuga, era proteção. Eu me concentrava nos estudos, ficava mais tempo na biblioteca da escola, lia tudo que podia. Livros viraram minha segunda pele. Eram meu esconderijo, minha resistência. Neles, eu encontrava personagens que sofriam, mas resistiam. E isso me inspirava. O que aconteceu naquela tarde não curou minhas feridas, não apagou os anos de medo, de nojo, de abandono, mas foi o momento em que eu tomei de volta algo que tinha sido roubado de mim desde criança. O direito de dizer não, o direito de ter um corpo que me pertencia, o direito de existir sem ser invadida. E por mais que tudo ao meu redor permanecesse igual, minha casa, minha mãe, os olhares da rua, dentro de mim, uma porta tinha se fechado e outra, muito pequena, se abriu. Eu ainda não sabia que caminho seguiria, mas sabia que, a partir dali, eu não era mais só uma vítima. Eu era alguém que tinha sobrevivido e que tinha começado, finalmente, a lutar. Muitos anos se passaram desde aquela tarde em que eu gritei, empurrei e, pela primeira vez na vida, disse não. Digo sem medo. Aquele foi o momento em que eu nasci de novo, mas o renascimento não é imediato, não é suave e tampouco é bonito. Ao contrário, ele é doloroso, lento, silencioso e muitas vezes é solitário. Eu não virei uma mulher forte da noite para o dia. Não me tornei valente, nem segura, nem pronta para enfrentar o mundo. Continuei sendo uma menina ferida dentro do corpo de uma adolescente que só queria escapar. Levei anos para entender que sobreviver não é o mesmo que viver. E mais anos ainda para entender que o que me aconteceu não foi culpa minha, nem consequência de um erro, nem castigo de Deus. Foi um crime que nunca teve punição, nem manchete, nem confissão. Um crime que foi escondido debaixo dos tapetes da casa, entre pratos de comida servidos com sorrisos fingidos, entre conversas sobre o tempo e bênçãos trocadas na porta da igreja. E eu, a vítima, fui tratada como problema, como mancha, como vergonha. Mas hoje eu sei que a vergonha nunca foi minha. A vergonha era dele, a culpa era dele. E o silêncio
foi de todos os outros. Depois daquele dia, ele nunca mais apareceu. Não houve explicações, nem perguntas, apenas sumiu. Anos depois, soube que ele havia se mudado para uma cidade vizinha, onde viveu bem, com mulher e filhos, e ganhou até prêmio da comunidade por bons serviços prestados. Teve uma vida longa, cercado de respeito, até morrer de causas naturais. E eu segui com o que sobrou. Nunca falei para mais ninguém sobre o que ele me fez. Nem mesmo quando cresci, nem mesmo depois de adulta, porque o silêncio já tinha virado a armadura. Porque abrir a boca seria, mais uma vez, correr o risco de não ser ouvida. Eu queria seguir em frente, deixar o passado no passado, reconstruir minha vida como dava. Trabalhei como costureira, depois como auxiliar de biblioteca, juntei dinheiro, consegui alugar meu próprio cantinho e saí da casa dos meus pais assim que completei 18 anos. A partida não teve briga, nem lágrimas, apenas uma mala, um aceno e uma distância que nunca mais diminuiu. Nunca me casei, tive oportunidades, tive até um noivo, um rapaz bom, trabalhador, que me tratava com respeito, mas eu não conseguia confiar. Cada gesto mais próximo me fazia congelar por dentro. Cada tentativa de carinho me lembrava de mãos que eu nunca escolhi. Terminei o relacionamento sem dar grandes explicações e depois disso não tentei mais. As pessoas diziam que eu era difícil, fria, fechada. Ninguém sabia que por trás do meu silêncio havia um mundo inteiro de dor que eu preferia manter trancado, porque abri-lo seria como sangrar de novo. Nunca quis filhos, não porque não gostasse de crianças. Pelo contrário, sempre tive ternura por elas, mas porque temia não saber proteger. Temia repetir a mesma falha da minha mãe. E esse medo, embora irracional, me acompanhou como sombra. Minha mãe envelheceu em silêncio. Nos vimos poucas vezes ao longo da vida. Quando meu pai morreu, fui ao enterro mais por respeito do que por amor. Nessa ocasião, ela me chamou para conversar. Pela primeira vez em décadas, olhou dentro dos meus olhos e disse, com a voz embargada, eu sabia. Não precisou dizer mais nada. Eu também não respondi. Apenas assenti com a cabeça. Foi um momento curto, mas pesado. Ali, naquele instante, eu percebi que ela carregou a culpa até o fim. Mas também percebi que era tarde demais. O tempo não volta, as omissões não se desfazem, os buracos que se abrem na alma de uma filha não se costuram com palavras tardias. Quando ela morreu, anos depois, fui ao velório e coloquei uma carta no caixão. Nela, não escrevi acusações. Escrevi que, apesar de tudo, eu a entendia, porque, com o tempo, compreendi que mulheres como ela também foram ensinadas a calar, a aceitar, a fingir, e, no fundo, o silêncio dela era a continuação de um ciclo que já vinha de antes, de outras mulheres, de outras mães, de uma longa história onde a dor feminina sempre foi escondida para preservar aparências. Hoje, aos 81 anos, vivendo sozinha nesta casa modesta, rodeada de objetos simples e lembranças que o tempo desbotou, eu finalmente encontrei coragem para contar minha história. Não foi fácil. Escrevi e reescrevi mentalmente essas palavras durante noites sem sono, durante madrugadas em que o passado voltava com força, com cheiro, com sons, com detalhes que eu tentei apagar por toda a vida. Mas chegou uma hora em que eu entendi que o silêncio não era mais proteção.
era a prisão. E eu não quero mais morrer aprisionada. Quero morrer em paz, sabendo que, pelo menos uma vez, falei. Que pelo menos uma vez minha voz atravessou o tempo, o medo e chegou até alguém. Talvez alguém como eu fui. Menina, calada, com vergonha de sentir o que sente. Se essa história alcançar ao menos uma pessoa assim, já valeu a pena, porque toda dor escondida se alimenta do segredo. E é por isso que eu abro o meu. Não espero justiça, porque ela nunca veio. Não espero reconhecimento nem compaixão. Só espero que minhas palavras fiquem, que resistam ao tempo, como eu resisti. Não sou uma heroína, não sou exemplo. Sou só uma mulher que sofreu em silêncio e que agora decide falar, porque entendi que a verdade, por mais dura que seja, é sempre mais leve do que a mentira que a gente carrega nos ombros. E essa verdade é simples. Ele me machucou e ninguém fez nada, mas eu sobrevivi. E hoje, com a voz que restou, digo: eu estive aqui, eu senti, eu lembro, e agora, finalmente, eu conto.